Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Pessoal, essa semana a gente vai analisar um ETF que tem como objetivo se expor a empresas de qualidade no mercado brasileiro. Ele tem uma estratégia um pouco diferente do que a maioria dos investidores estão acostumados aqui no Brasil, até porque grande parte dos ETFs que tentam, digamos que, capturar essas empresas de qualidade no mercado brasileiro, eles utilizam métricas de dividendos, como a recorrência no pagamento de dividendos, por exemplo. Já esse ETF não, ele utiliza métricas fundamentalistas e não se importa se a empresa pagou ou não dividendos. Então ele vai se expor a empresas de qualidade, não se importando aí com o quanto de dividendos ou se a empresa está pagando ou não dividendos. Vamos analisar aí as principais informações sobre esse ETF, o histórico dele, e comparar com outros índices do mercado brasileiro. Bom, eu estou falando do QLBR11, que é um ETF da gestora Investo, está na categoria de renda variável. Ele replica um índice chamado Market Vector Brasil Multifactor Quality. Ele faz o rebalanceamento a cada 3 meses. A sua primeira cesta de ativos tem 33 empresas. Ele tem uma estratégia de qualidade mais valor, que eu vou explicar para vocês no próximo slide. Taxa de administração total de 0,5% ao ano. Atualmente possui 195 cotistas e um patrimônio líquido de 19 milhões de reais. Ele é um ETF que foi criado agora em outubro, faz um pouco mais de um mês, por isso que ele tem um patrimônio ainda muito pequeno e poucos cotistas. Ele é um ETF de acumulação, ele não distribui dividendos, portanto, quando a gente fala sobre imposto, existe somente uma alíquota de 15% sobre o seu ganho de capital. Bom, e qual é a metodologia do QLBR11? Então ele basicamente começa aplicando alguns filtros de liquidez, justamente para tirar aquelas empresas lá que tem poucos negócios na bolsa. Ele também aplica um filtro com relação às penny stocks, ele remove as penny stocks do seu universo de empresas que ele pode investir. Penny stocks são aquelas empresas que valem menos de R$1, né, que são negociadas na bolsa de valores e valem menos de R$1. Então, após aplicar esses primeiros filtros de liquidez, ele vai seguir, digamos que uma ordem, né? Então, a primeira coisa que ele faz é definir uma pontuação com base em algumas métricas fundamentalistas, que é a eficiência de caixa, lucratividade e alavancagem. Então ele vai dar uma pontuação para todas as empresas listadas aqui na bolsa, certo? E as maiores empresas, digamos, as empresas que tiverem as maiores pontuações, vão ser selecionadas. E como é que ele faz isso? Como cada empresa vai ter uma pontuação com base nessas métricas fundamentalistas, ele vai selecionar as empresas que estão acima da mediana, ou seja, as empresas de maior pontuação. Então é uma forma realmente de se expor a empresas de qualidade, certo? Com base nessas 3 métricas fundamentalistas. Depois de selecionar, aplicar esse filtro de qualidade, ele vai aplicar um filtro de valor, porque ele vai pegar essas empresas de qualidade e agora ele vai selecionar as empresas que estão abaixo dessa mediana com base no múltiplo preço sobre lucro. Ou seja, ele vai selecionar as empresas que estão com os valuations mais atrativos. Então a gente fala que ele tem uma leve inclinação ao fator valor, certo? O fator valor nada mais é do que selecionar empresas que estão baratas perante a múltiplos de preços. Eu digo que é uma leve inclinação porque ele utiliza somente um múltiplo, né, que é o preço sobre lucro. Talvez se ele utilizasse outros múltiplos como preço sobre valor patrimonial, preço sobre vendas, a gente poderia dizer que ele teria, digamos que, uma inclinação mais forte assim no fator valor. Então é uma leve inclinação, certo, ao fator valor para tentar, digamos que, selecionar as empresas que estão com os valuations mais atrativos. Então após selecionar as empresas, ele vai agora ponderar, ou seja, vai dar peso a essas empresas. E ele faz essa ponderação com base em 2 fatores. Primeiro, no valor de mercado das empresas, ou seja, quanto maior a empresa, quanto maior o valor de mercado da empresa, maior é o peso que ela vai ter dentro do fundo. E também ele vai olhar a volatilidade nos últimos 252 dias, né, no último ano. Então as empresas que tiverem a menor volatilidade vão ter também um peso maior dentro do fundo. Além disso, tá, por último, ele aplica um filtro de limite máximo de peso por empresa. Isso aqui eu acho muito interessante porque evita de a gente ter um fundo muito concentrado em poucas empresas. Então vocês observam que ele aplica um filtro de 8,75%, né, um limite máximo de 8,75% de peso por empresa. E além disso, ele também tem um peso máximo por setor, 25%. Então ele vai seguir essa metodologia, certo? E a cada 3 meses ele vai rebalancear. Então, o legal dessa estratégia do QLBR11, porque ela tem como objetivo superar a média do mercado.
Porque quando a gente fala de uma estratégia com ETFs, as pessoas ainda associam como se fosse uma estratégia que simplesmente vai replicar a média do mercado, como o índice Ibovespa, ou como o índice S&P 500, formado aí pelas 500 maiores empresas americanas. Não, a gente pode ter diversas estratégias com ETFs que têm como objetivo superar a média do mercado. E o QLBR11, ele tem esse objetivo. Claro que não é nenhuma garantia, mas ele foi criado justamente para entregar um retorno aí superior ao índice Ibovespa. A diferença é que um ETF, por ter uma gestão passiva, indexada, esse processo de seleção dos ativos vai ser, digamos que de uma forma sistemática. O ETF, né, a gestora do ETF, ela não vai dar bola para as condições de cenário macro, para notícias, para previsões, não. Ela vai seguir exatamente essa metodologia que eu mostrei aqui para vocês, para sempre estar exposto a empresas com essas características. Então vocês observem que a gente teve a primeira cesta de ativos que foi montada, né, e como o ETF ele é rebalanceado a cada 3 meses, a gestora ela vai seguir novamente todo esse processo a cada 3 meses para atualizar, para rebalancear o ETF, né, para sempre estar exposto às empresas de maior qualidade, conforme essas métricas adotadas, né, e que estejam com os valuations mais atrativos, conforme o múltiplo utilizado, né, que nesse caso aqui é o preço sobre o lucro. Ao contrário, digamos que de uma gestão ativa, que também tem esse objetivo, né, de superar a média do mercado, gerar o tal do alfa que a gente fala, o problema é que a gestão ativa ela tem decisões muito mais discricionárias. Enquanto no ETF a gente tem decisões sistemáticas, né, uma gestão sistemática que não dá bola para o que está ocorrendo no mercado financeiro, na gestão ativa a gente tem o quê? Decisões mais discricionárias, onde o gestor vai acompanhar notícias, previsões, vai fazer giro de carteira, então ele vai estar sempre, digamos, tomando suas decisões com base realmente em notícias e previsões. E o interessante do ETF é que a gente acaba o quê? Como a gente tem essa decisão muito mais, essa gestão muito mais sistemática, a gente acaba tirando a emoção do nosso processo de tomada de decisão. E isso eu acho muito positivo. Isso tende a aumentar a nossa expectativa de retorno. Então por isso que eu priorizo muito uma gestão indexada, uma gestão passiva dentro do meu portfólio e do portfólio, né, dos meus clientes. Eu não utilizo gestão ativa, eu sempre priorizo o ETF, né, na montagem, na estrutura das minhas carteiras. E não é porque eu utilizo uma estratégia com ETFs que eu vou simplesmente querer surfar a média do mercado. Não, a gente vai utilizar estratégias específicas justamente com esse objetivo, né, de tentar entregar aí um retorno superior à média do mercado. Essa é a primeira cesta de ativos, lembrando que eu falei para vocês que o ETF foi criado mês passado, né? Então essa é a primeira cesta que a gente tem. Então podemos observar que as principais posições é a Sabesp, a Itaúsa, Banco do Brasil Seguridade, Cyrela, a Companhia de Transmissão de Energia Paulista, a XP, então interessante, ó, ela também pega empresas listadas fora do Brasil, certo? Então, ou seja, ela não pega somente as empresas brasileiras listadas na B3, acredito que ela deve fazer essa exposição aqui através de BDRs. Com relação à composição setorial, consumo cíclico 24%, 21% no setor de utilidade pública e 19% no setor financeiro, né? São os 3 principais setores. Agora, um dado muito importante com relação à primeira cesta de ativos, né, do QLBR11 é que ele tem em torno de 40% de small caps. Porque como ele utiliza, digamos, um universo maior de empresas que ele pode investir, não somente aquelas empresas que compõem o índice Bovespa, né, que são as maiores empresas brasileiras, então a gente tem um universo muito maior de empresas que o ETF pode investir, e eu acho que até pode ser bem interessante. Claro, vai ser posições um pouco mais arriscadas, já que a gente vai ter small caps dentro da nossa composição, e a gente pode observar que a gente vai ter, digamos que o ETF ele não vai querer pegar somente empresas grandes, né? Ele vai olhar realmente todo o universo de empresas lá que tenham pelo menos o nível mínimo de liquidez, que vai estar definido na sua metodologia, vai tentar selecionar as empresas de maior qualidade, conforme aquelas métricas que eu apresentei para vocês, e vai compor a cesta, né? Vai formar a cesta de ativos. Então é um ponto bem interessante que as pessoas precisam ter ciência com relação ao QLBR11, que ele não é composto somente por large caps. A gente tem também dentro da sua cesta de ativos, né, pelo menos dessa primeira cesta de ativos, em torno aí de 40% de small caps. Observando o histórico, né, o retorno acumulado da estratégia do QLBR11, o ETF ele replica o índice da empresa Market Vector, e a Market Vector forneceu para a gente um histórico somente a partir de 2020. Por que eu digo somente? Porque como a gente está falando de renda variável, eu sempre gosto de analisar numa janela de no mínimo aí uns 10 anos. Então aqui a gente tem um histórico de 5 anos. Eu acho um pouco curto para, digamos, tomar qualquer conclusão, tirar qualquer conclusão, mas já dá para ter uma ideia do que a gente pode esperar de comportamento do QLBR11 daqui para frente. Então nesse período específico, a gente observa que a estratégia do QLBR11 conseguiu entregar um retorno superior, certo, ao índice DIV,
que é aquele índice que o ETF Divo 11 replica, composto aí pelas empresas pagadoras, né, pelas empresas pagadoras de dividendos listadas da B3. Isso é bem interessante, o QLBR11 entregou aí, a estratégia, né, desculpa, do QLBR11 entregou 71,21% nesse período específico aí de 5 anos, e a estratégia do IDIV entregou 53,47%. Eu não coloquei o Ibovespa no gráfico, mas o QLBR11, tanto o QLBR11, a estratégia do QLBR11 e o IDIV entregaram retornos superiores ao índice Ibovespa também nessa janela específica. Mas nem tudo são flores. Por que nem tudo são flores? Porque se a gente pega aquele gráfico que eu mostrei para vocês do retorno acumulado, né, aquele gráfico anterior, e transforma ele em janelas móveis de 12 meses, a gente consegue ter uma ideia da volatilidade que a gente pode esperar, certo, da estratégia do QLBR11. Porque quando a gente compara os retornos aqui em janelas móveis, é bem notório que a gente tem uma volatilidade maior na estratégia do QLBR11 quando comparada com a estratégia do IDIV. Então a gente pode esperar que é uma estratégia um pouco mais arriscada, digamos assim, né? Ela parece ter uma expectativa de retorno superior à do IDIV, porém com uma maior volatilidade de curto prazo. Eu acredito que essa maior volatilidade de curto prazo ela é por causa de 3 fatores. O primeiro, da cesta de ativos do QLBR11 ela ser mais concentrada do que do IDIV. A cesta de ativos, a primeira cesta de ativos do QLBR11 tem 33 empresas, o IDIV tem em torno aí de 50 a 55 empresas, então quanto mais concentrado é um ETF, maior é a sua volatilidade, né, maior é a dispersão de retornos. Um outro ponto também é um percentual maior de small caps dentro da sua composição, que pode influenciar também numa maior volatilidade. O IDIV deve ter em torno aí, pela última vez que eu analisei o IDIV, eu acho que ele tinha em torno aí de 20 a 25% de small caps. Já no QLBR11, como eu mostrei para vocês, tem em torno de 40% de small caps. Isso aí também pode influenciar na volatilidade e também pelo peso maior em consumo cíclico. A gente observou que 25% do QLBR11 está concentrado em empresas de consumo cíclico, e a gente sabe que empresas de consumo cíclico têm um histórico de maior volatilidade. E essa maior volatilidade, ela também é refletida nos drawdowns. Os drawdowns é nada mais do que as quedas que a estratégia teve desde 2020 até 2025. Então a pior queda que a estratégia do QLBR11 teve nesse período de 5 anos foi de menos 22,2. E a pior queda que o IDIV teve nesse período foi de menos 16,53. E também se a gente observar agora as outras quedas que o QLBR11 teve nesse período de 20 anos, a gente observa que foram mais agressivas do que o índice DIV. Então a gente pode esperar realmente uma maior volatilidade, quedas mais agressivas ao se expor ao QLBR11. Então eu digo que a gente tem uma maior expectativa de retorno, né? O ETF foi criado aí justamente para entregar um retorno superior ao Ibovespa, né? Que é a média do mercado, mas eu acredito que ele também tem uma expectativa de retorno maior do que o IDIV, porém a gente vai adicionar um pouco mais de volatilidade no curto prazo e o investidor ele precisa ter ciência desses riscos, né? Não adianta só a gente analisar a rentabilidade de uma estratégia e tomar decisões com base somente na rentabilidade. Esse é o principal erro, digamos que dos investidores. Eles pegam lá 2 fundos, analisam lá o que entregou o melhor retorno e escolhem aquele fundo para investir. Tá errado, não se investe dessa forma. A gente tem que analisar todo o contexto, ver como que é o nível de concentração do ETF, a gente tem que observar como é que foi a volatilidade, como que foi o drawdown, toda essa análise que eu estou fazendo aqui para vocês, a gente deve analisar, seja qual for o ETF. Porque se a gente se baseia somente por rentabilidade, a gente pode se expor, por exemplo, ao QLBR11, ter uma queda mais agressiva do que o IDIV daqui para frente e achar que a estratégia é ruim. Não, é o comportamento esperado dela. A gente vai ter uma maior oscilação no curto prazo quando comparado ao índice DIV, né, que é o índice utilizado aí pelo ETF Divo 11. Qual a conclusão que eu chego com relação ao QLBR11? Eu gostei muito da metodologia, certo? Achei ela muito bem montada, porém, a gente tem poucos dados realmente para analisar. O histórico fornecido pela provedora do índice, que é a Market Vector, ele vai somente de 2020 até 2025. Então a gente tem somente 5 anos de dados para avaliar. Eu acho um período muito curto, o ideal se fosse aí no mínimo 10 anos, então se a gente tivesse aí um histórico maior, eu iria trazer mais informações para vocês, mais dados, porém, realmente, como a gente tem somente esse histórico de 5 anos, acaba limitando um pouco o nosso trabalho. Mas, como eu falei para vocês, eu achei a metodologia muito bem montada, porque ela tem um foco, digamos que em 3 fatores. A gente pode dizer que é uma estratégia multifatores. Ela começa lá focando no fator qualidade, né, buscando empresas de qualidade, depois ele dá uma leve inclinação ao fator valor e também ele tem uma exposição ao fator tamanho, já que a gente viu que
temos um percentual considerável de small caps dentro desse fundo. Então, o que a gente pode esperar do QLBR11? Uma maior expectativa de retorno frente ao índice Bovespa, frente inclusive ao índice DIV, porém com uma maior volatilidade, com mais risco envolvido, com quedas mais agressivas. Então é importante as pessoas estarem cientes desse risco, né, antes de se exporem ao QLBR11. Porque não adianta nada a gente só olhar somente a rentabilidade e não estar ciente desses riscos, né, dessa maior volatilidade. Um outro ponto interessante, o QLBR11 ele pode ser considerado como uma posição mais arriscada, certo? Então ele combina junto com outros ETFs, inclusive eu gosto muito de utilizar ele talvez junto com o LVOL11, que é um ETF que eu já falei aqui no canal, tem um vídeo específico sobre esse ETF. O LVOL11 ele foca em empresas de baixa volatilidade, é um ETF, digamos que um pouco mais conservador. Então o QLBR11 ele pode ser considerado, digamos que uma posição mais arriscada, para quem realmente quer botar talvez uma pimentinha aqui para se expor ao mercado de ações brasileiro, já que ele tem realmente essa maior volatilidade, porém uma maior expectativa de retorno, certo? De superar aí o índice Bovespa ou até mesmo o índice DIV. Bom, meus amigos, esse era o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários que eu respondo vocês. Forte abraço!